Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Como é que você está? Espero que esteja bem. Eu estou bem, graças a Deus. Melhor agora poder estar aqui e compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus. Quero lhe pedir permissão para abrir o baú e ir lá no fundo e tirar um cântico lá das antigas, mas que fala muito sobre o que nós vamos falar daqui a pouco. Evidências do fim de todas as coisas, ou do fim do mundo. Isso mesmo, vamos falar sobre isso hoje com base em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9. Mas enquanto isso, vamos lá, no fundo do baú, louvar o Senhor com esse cântico antigo. Jesus virá, porque Ele virá, eu creio. E se você também crê, você canta comigo esse cântico. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Com alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo a ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todo, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor, cantemos todo, Ele é o nosso Senhor. Ele virá, assim como Ele voltou para os céus, o lugar, sua morada, na presença do Pai. Ele prometeu que em breve voltaria. E pode ter certeza, Ele virá. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, neste momento, nós precisamos, eu preciso da Tua direção, pois sem ela, Deus, nada eu posso fazer. O que poderei falar, Senhor, aos ouvidos daqueles que me ouvem, se o Teu Espírito Santo não estiver em mim, me usando, já que sou humano, pecador, falho? Dependo totalmente, Pai, da Tua graça, da Tua direção, para que esta palavra, Senhor, venha de encontro às necessidades do meu amado irmão, amigo, que me ouve do outro lado, Senhor. Abençoa, Deus, essa transmissão e usa-me conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Ok, querido, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Timóteos, a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 9 somente. Um texto pequeno, porém rico em conteúdo, uma mensagem muito abençoadora, e eu espero muito que você possa estar extraindo o máximo da mensagem contida nesse texto, entendendo o que Deus quer falar com você através desta palavra, assim como tem me falado, e eu espero da mesma forma ou até melhor que você aí do outro lado também entenda e possa se identificar com os propósitos de Deus para a sua vida em primeiro lugar e para este mundo, porque se pensa que ele perdeu o controle das coisas, engana-se. Ele não perdeu o controle, jamais perderá. Ele está atento e ele voltará para fazer juízo a este mundo e para dar a cada um de acordo com as suas obras. Você vai me dizer, lá vem esse cara de novo falando de fim de mundo. Ora, há quanto tempo a gente escuta essa conversa e nada acontece? Conversa para boi dormir. Não é não, querido. Não é não. Se nós não falarmos, muito embora eu creia que isso é verdade, e você poderia dizer que se eu creio, então para que estar revisando sempre? Porque quando nós deixamos de revisar, parece que nós vivemos como se isso não fosse acontecer. E à medida em que nós ouvimos e revimos, vemos e revemos, né, a mesma mensagem, ela tende a acender, a reacender em nós a expectativa daquilo que está por vir, daquilo que é real. E esse texto, ele nos mostra com clareza a realidade do mundo hoje, mostra com clareza, de acordo com esse texto, de que realmente esse fim está prestes a acontecer. Porque a Bíblia já previu isto há quase 2000 anos atrás, que iria acontecer exatamente como está acontecendo hoje, tá certo? Então, convido você a abrir a sua Bíblia comigo, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, e vamos estudar junto esse pequeno texto, de versículo 1 até o 9, que diz assim, e ele já tem como título assim, ó, a extrema corrupção dos últimos dias. Eu mudo de maneira proposital aqui esse tema para a nossa meditação e ponho o seguinte tema, evidências do fim. Por quê? O que nós vamos ver aqui são claras evidências de que realmente o que a Bíblia diz é verdade e que esse mundo está chegando ao fim. Vamos à leitura. Sabei, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Ora, tempos difíceis, disse o apóstolo ao escrever a Timóteo, pois os homens amarão mais a si mesmo, ou melhor, pois os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traiçoeiros, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder, afaste-se também desses, porque entre eles estão os que intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. A semelhança de Jane e Jambres, que resistiram a Moisés, esses
esses também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompidos e provados e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Certo? Então, queridos, vamos aqui procurar andar um pouco nesse texto. De antemão, eu quero já dizer para você o seguinte, que esse texto, ele retrata claramente, com precisão, a realidade dos nossos dias, em que a gente convive com N pessoas com esse tipo de características, com esse tipo de atitude. E não é mentira, você sabe que eu estou falando a verdade. Você está cercado de pessoas ingratas, pessoas corruptas, pessoas arrogantes, pessoas presunçosas, pessoas ímpias, pessoas sem amor ao próximo, nem a si mesmo, pessoas sem temor a Deus, pessoas que sequer querem ouvir falar de Deus, pessoas gananciosas, que fazem de tudo e de todas as formas para alcançar os seus propósitos, em detrimento dos outros, não importa o que aconteça, em detrimento da situação do outro, não importa o que aconteça com o que está do meu lado, de frente ou por trás, não adianta. Quem estiver vai ter que abrir espaço, porque eu quero passar. Eu quero fazer valer o que eu tenho em mente. Eu quero fazer acontecer aquilo que eu entendo que é o melhor para mim. Aquilo que eu entendo que é o certo a fazer. E muito menos importa o que a Bíblia diz para mim, se é a favor ou se é contrário, não importa. Não importa se o meu amigo está me alertando, não importa se um parente meu que me ama está me dizendo para fazer diferente, eu não quero saber. Eu vou fazer aquilo que me der na teia, como diz por aí, né? Então perceba que há, infelizmente, uma massa de pessoas muito grande nos nossos dias que corresponde perfeitamente às descrições desse texto. Portanto, isso aqui não é simplesmente uma historinha, não é simplesmente uma expectativa de querer um chute no escuro, de querer adivinhar ou acertar o comportamento de algumas pessoas. É a realidade que está acontecendo em nossos dias, coisa que foi escrita há quase 2000 anos atrás. Mas naquela época não existia gente ruim como tem hoje? Já existia sim. Mas hoje o negócio está cada vez pior, tá certo? Cada vez pior. Não durmamos, querido, não durmamos diante dessas reais evidências de que a existência, a existência desses tem nesse mundo cada vez mais crescido. E nós estamos vendo isso acontecer. O crente, nós que entendemos a palavra de Deus e a temos como regra de fé e prática, como o nosso manual de instrução, do qual nós extraímos a palavra de Deus falando para a gente, porque ela é a palavra, né? Nós extraímos o que é a voz de Deus, as orientações, as direções de Deus para as nossas vidas, através das Escrituras. Então nós que cremos que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que nos liberta do pecado. Nós precisamos viver atentos com as Escrituras, ou melhor, atenados com as Escrituras sagradas, levando a sério as suas mensagens, para que possamos compreender o andamento das coisas em relação a tudo que Cristo ensinou. E a sua igreja tem dado continuidade acerca do juízo de Deus
já determinado a este mundo. Esta é uma realidade para a qual nós não podemos fechar os olhos. Muito embora alguns não creiam, muito embora você seja criticado por amigos, parentes que não concordam com você, porque você crê no que está escrito na palavra, que vai acontecer, e muitas das vezes você é desprezado por isso. Embora sim, nós precisamos nos manter focados, nos precisamos nos manter atenados, para que, ao passo das coisas, nós possamos perceber o que de fato está acontecendo e por que estão acontecendo, qual a causa, a razão. A Bíblia tem resposta para tudo isso. Basta apenas ler com paciência, pedindo a Deus sabedoria para entender. Ah, mas eu leio tanto a Bíblia e não entendo nada. Meu amado, o mesmo Espírito Santo que habita em mim e que me permite entender o pouquinho que eu sei, é o mesmo que pode também ensinar você. Você só precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você só precisa alinhar os seus conceitos de vida em relação a Deus. Quem é Deus? Quem sou eu? O que Deus quer de mim? Como Ele quer que eu seja? Meus procedimentos têm estado alinhado com os conceitos de Deus? Então nós precisamos fazer essas perguntas todos os dias, a todo instante. O fato de estarmos em uma igreja, o fato de sermos batizados em uma igreja, pertencermos a uma membresia de igreja, participarmos de um sistema religioso, não quer dizer que nós estamos bem com Deus, não. Então é preciso esta avaliação contínua, é preciso essa avaliação constante, dia a dia. Senhor, como estou? Estou fazendo certo? Estou agindo certo? Estou andando pelo caminho certo? Porque nós somos falhos, não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que somos humanos e uma dose de santidade hoje não vai servir para o resto da vida, não. Hoje você se enche da palavra, se enche da presença de Deus, mas se você não buscar amanhã, você vai se esvaziar. Então, esteja atenado com a palavra de Deus. Estar atenado com a palavra de Deus é manter sua comunhão com Deus de maneira constante. E só assim você saberá, você poderá entender o percurso das coisas, o andamento das coisas ao seu redor. Se você não fizer isso, você vai continuar andando perdido no tempo, sem saber o que está acontecendo e nem saber o que vai acontecer. Então esteja atento, certo? Acaso Deus irá tolerar a afronta da humanidade para todo sempre? Para aqueles que não acreditam que vai haver um fim? Será que Deus vai continuar suportando o que está acontecendo aí fora? Você crê mesmo nisso? Eu não creio. Deus está preparando, ou melhor, já preparou tudo. Apenas aguardando o momento certo, porque Ele tem o tempo certo para agir. Deus não é como os homens, que prometem e não cumprem. Deus é como os homens, que prometem e não cumprem? Não é. Falar em prometer e não cumprir, nós estamos aí, né, em plena eleição. Vou nem falar porque o assunto não cabe aqui. Mas vocês já conhecem, né, a história, né? Promessas, e promessas e promessas que não saem de promessas. E aí os irmãos têm uma ideia de como que a coisa funciona. Mas Deus não é como o homem que mentem. Deus não é aquele que promete e não cumpre. E a propósito, Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou promete e não cumprirá? Ora, eu e você até fazemos isso. Não tanto quanto outros por aí, mas somos falhos, somos humanos, às vezes a gente promete e não cumpre. Mas Deus não. Deus não falha.
com as suas promessas. Se ele diz que ele vai dar um fim em tudo isso aí que você está vendo, se ele vai julgar este mundo, você pode ter certeza que ele vai fazer isso, certo? Pode ter certeza. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não tarda a sua vinda, mas tem sido paciente, porque não quer que ninguém se perca. Então, a razão pela qual Deus ainda não pôs um fim em tudo isso que a gente está vendo aí é porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus quer que o povo se salve. Deus quer que você se salve. Será que você já não perdeu tempo demais? Quanto tempo você acha que vai ter? Será que você poderia parar agora um pouco e refletir sobre os anos de vida que o Senhor já te deu e os livramentos que Ele já tem te dado? Será que já não é hora de você dar uma boa analisada no seu histórico de vida dentro do que Deus gostaria e quer que você seja e faça, para que você abra os olhos para Deus e possa viver definitivamente para Ele, porque logo, logo Ele vai agir em prol do juízo deste mundo. E você, o que tem para apresentar ao Senhor? Pense nisso. Pense nisso, querido. Queridos, tão certo quanto podes me ouvir, tão certo como você pode me ouvir, esteja certo, esteja ciente de que Jesus está muito próximo a vir buscar a sua igreja e julgar este mundo por tudo que ele tem feito, por toda a afronta que ele tem provocado ao Senhor. Porque toda vez que alguém viola o direito do outro, toda vez que alguém maltrata o outro, toda vez que alguém extorque o outro, toda vez que alguém abusa do seu poder para com o outro, toda vez que alguém rouba o outro, mata o outro, ofende o outro, discrimina o outro, desconstrói a vida do outro, afronta o outro, está afrontando o seu Criador. Então vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. A partir do momento em que eu e você ouvimos, nós não somos mais inocentes. Inocente é uma criança que nasce até os seus 6 anos. A partir daí ela já não é mais inocente. Entrou na idade de 7 anos em diante, ela já sabe discernir entre o bem e o mal. E a gente não pode mais considerá-la como inocente. Então fique atento, fique esperto. Então, queridos, de acordo com o texto que lemos, para a gente ganhar aqui o tempo máximo que a gente puder, que é curto, né? Vejamos, né, no texto as características dos homens que indicam a aproximação do fim. Vamos lá, a gente leu um texto curto e que esses versículos, principalmente, né, os versículos 2 e 3, que se segue aí, deixa eu ver aqui, sem o óculos aqui não vai dar para ler a Bíblia, né? Fica difícil. Ok, até no máximo eu vou me deter apenas, queridos, nesses versículos 2 a 5, de 2 a 5. Vamos lá. Olha o que diz aí o versículo, ó. Pois os homens amarão a si mesmo. Entendeu? Serão o quê? Primeiro, gananciosos. Olha as características das pessoas que retratam a realidade, não é? Com as quais a Bíblia identifica que seria indício do fim de todas as coisas. Pessoas gananciosas visam somente o lucro, isto é, o importante é ganhar, independente das circunstâncias, das consequências, não importa o meio pelo qual ele vai vir, mas eu quero ganhar. Quanto mais, não importa o que vai acontecer, passo por cima de quem estiver na minha frente, mas eu quero. Vale tudo, vale mentir, vale trair, vale enganar as pessoas, vale roubar, vale tudo, para poder
ter mais, ganhar mais. Ganância. Infelizmente. Estamos ou não estamos cercados de pessoas dessa forma. Não fique querendo apontar dedo para ninguém, não. Simplesmente faça uma leitura em volta. E cuidado para que também você não esteja dentro desse contexto aí. Certo? Vamos ficar atentos. Arrogantes, que acha-se superior e despreza os outros, né? Que julga, segundo ele, inferior. Pessoas que expressam um orgulho extenso, excessivo, extensivo. Então nós estamos também cercados por pessoas com essas características. Pessoas arrogantes, pessoas que se sentem melhor do que todo mundo. E olha, infelizmente, há essas pessoas dentro de igrejas. Tem muito desse jeito. Eu não posso aceitar opinião de segundo, de terceiro, porque eu sei, você não acredita em mim, então são pessoas intolerantes, são pessoas sectárias, né? Que não tolera ninguém que não concorde com ela. É complicado. Então cuidado com essa gente e cuidado para não ser também esse tipo de gente. Terceiro, pessoa presunçoso ou presunçosa. É aquele que se supõe melhor, né? É aquele que se supõe ser melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz, vaidoso em extremo. Olha, gente, não está dizendo aqui que é pecado você se achar bonito, não. Se trata disso, né? Porque se achar bonito é normal de cada um. Agora, você querer se achar mais do que todo mundo, isso com um sentimento, né, de orgulho, né, até de prepotência, aí sim é o extremo, certo? Você que tem problema com aparência, ser bonito ou ser feio, eu não estou nem aí para isso. Não ligo. Não sou bonito, nunca achei, nunca me achei, nunca me convenci disso. Eu sei que eu não sou o mais feio de todos, né? Mas também não tem para que estar querendo me achar bonito. Isso vai fazer diferença para que na minha vida, certo? A beleza que eu quero expressar é a beleza interior. E é difícil. Eu luto para isso, não é fácil. Mas olha, pessoas presunçosas. Cuidado também com essa gente. Blasfêmios. Quem são os blasfêmios? São aqueles que difamam o nome de Deus. Exemplo. O próprio declínio moral do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis 1:26, já é uma blasfêmia. Porque se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e suas ações, o seu declínio moral, a sua decadência moral, ela blasfêmia o nome de Deus. Não tem como não acontecer isso. Porque o bom nome do Senhor foi dado a você. Né? Você foi criado à imagem e semelhança dele. Ele te criou, ele te sustenta. E você tem... Toda hora está falando o nome dele até, mas não honra. Olha, se você fala em nome de Deus, acredita nele e não procura honrá-lo, então você vive blasfemando o nome do Senhor. Cuidado com essas pessoas e com você a esse respeito. Vamos lá. Desobediente aos pais. Misericórdia, gente. Aonde que nós... Qual a casa que a gente pode hoje entrar e não encontrar pessoas desse tipo, né? Pessoas que não obedecem os pais. E vale lembrar que, de acordo com o Êxodo 12, há um mandamento com promessa para que os filhos honrem os seus pais se quiser viver por longos dias na terra. Estejamos atentos, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ingratos, pessoas que ignoram os favores e benefícios que lhes são prestados, sequer reconhecem, né, as bênçãos de Deus para a sua vida, nem reconhece que Deus não só lhe tem dado a vida, mas tem sustentado, tem lhe dado oportunidade.
não para buscar a presença do Senhor, infelizmente. Pessoas ímpias, né? Ainda que se aplique aquela pessoa cruel, maldosa, também se aplica aquele que é incrédulo, que não quer saber de Deus para nada, que não acredita em nada de Deus, não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. São pessoas ímpias. E já sabe que uma pessoa dessa, né, é instrumento, muitos deles são instrumento da maldade para fazer todo tipo de coisa ruim. É o característico ímpio, né, que a gente conhece pela Bíblia, né? Sem afeição natural, sem sentimento de carinho, em relação ao próximo, principalmente aos membros da família, os mais próximos. Hoje já não se tem mais, né, esse afeto familiar, esse afeto de amizade. Infelizmente isso tem sido deixado para trás. E dizer que não existe mais seria exagero da minha parte, porque não existe pessoas que lutam para conservar esses princípios. Mas, infelizmente, isso já se vaniu da vida de muitos. A gente sabe bem disso, né? Vamos lá. Incapazes de perdoar. Pessoas que não conseguem liberar perdão, mesmo sabendo que o perdão é a chave da vida. Olha, se eu não tenho o perdão de Deus, eu estou perdido. Jesus disse na oração do Pai Nosso que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E ainda assim, há muitas pessoas que não querem liberar perdão. É complicado. Entre esses estão também os caluniadores, aqueles que falam mentira contra o outro, que difamam o outro, que denigram a imagem do outro com prazer, tá certo? E tampouco procura melhorar. Esse é o tipo de pessoas que podemos chamar de caluniadores. Cuidado, não invente conversa de ninguém, nem queira ouvir conversa desse tipo de pessoas. Descontrolados. São pessoas que não têm autocontrole, né? São pessoas que são, infelizmente, pessoa incontida, né? Que não consegue se conter, ninguém consegue conter. Pessoas que se enfurecem, nervosas demais, descontroladas, enlouquecidas. Pessoas que perdem totalmente o equilíbrio. Então, vamos tomar cuidado, isso também pode nos afetar. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Inimigos do bem, aqueles que, infelizmente, vivem muito mais apegado às práticas do mal, para fazer a maldade, do que daquilo que é bem para as pessoas e para si mesmo, tá certo? Mas tem mais prazer nas coisas ruins. Traidores, quantas pessoas que vivem traindo um ao outro, né? São aqueles que enganam as pessoas, pessoas traiçoeiras, que você acha que é seu amigo, você acha que está contigo, mas que está te garfando pelas costas. Cuidado, né? São pessoas também, inconsequentes, aqueles que não medem as consequências dos seus atos, palavras, né? E tudo mais. Orgulhosos, indivíduos que expressam amor a si próprio de maneira excessiva, né? Os outros, não, eu e acima de tudo eu e acabou. Amigos dos prazeres, muito mais do que de Deus. Eu prefiro dar vazão às minhas vontades, aos meus desejos, do que fazer a vontade de Deus. É perigoso, mas existem muitas pessoas desse jeito. E por último, aqueles que têm aparência de religiosidade, mas que nega a eficácia da mesma. Isto é, pessoas que querem parecer ser temente a Deus, conhecer a Deus, mas que não vive pela sua vontade, que não se rendem à vontade de Deus, que não se deixam moldar pelos conceitos de Deus. Cuidado com esses. Esses são os mais perigosos, que muitas das vezes estão vestidos de cristãos, usando a Bíblia como fonte de sabedoria e das suas ideias. Mas no seu dia a dia, nas suas práticas, não é condizente com aquilo que ensina. Estamos cercados, cheios de pessoas desse tipo hoje.
Portanto, queridos, estejamos atentos. Estejamos atentos. Tudo isso que a gente falou aqui, que eu falei aqui para você, são evidências de que o fim está próximo e que Jesus não tarda a voltar. Estejamos prontos para que quando isso acontecer, nós não tenhamos do que fugir, mas possamos nos alegrar na presença dele. Porque, enfim, acabou o sofrimento, a desilusão, a decepção, a possibilidade de queda, de pecado, de tudo, toda coisa ruim, acabou, chegou ao fim. Vamos, enfim, gozar da nossa vida eterna ao lado de Deus, de paz e felicidade. Oh, maravilha! Eu não vejo a hora disso acontecer. Querido, que Deus te abençoe, que Deus enriqueça a sua mente, abrilhante a sua mente, para que você possa entender a palavra de Deus quando você abrir, começar a ler, você possa compreender. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.